Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo ao canal Família Mente. Hoje tem um grande culto aqui na Deus Proverá, Santa Ceia, segundo Santa Ceia de 2025. Acompanhe a família. Deus é bom, né? Eu costumo dizer assim que Deus é bom e faz muita gente boa. E essa gente boa está aqui. São vocês. Olha o nome do Senhor para sempre. Eu convido vocês para compartilharmos um texto da Bíblia Sagrada, um texto do Evangelho que escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 54.
Eu estou recuperando de uma gripe. Nesse caso, a minha voz falhar, você continue para mim, tá bom? O capítulo 8 desse Evangelho, o versículo de número 54. A gente faz a leitura até o 58. Todos encontraram o seguinte versículo? Podemos ler? Diz assim: então respondeu Jesus: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, a qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor para sempre. É um texto bastante conhecido, onde Jesus, desde o início do capítulo, ele começa as suas explicações acerca de quem ele é, quem o enviou e sobre a sua missão também. E ele diz assim mesmo que, numa linguagem mais simples, ele diz que se ele me elogiar a ele mesmo, o elogio dele não significa nada. Mas ele diz que quem elogia ele, quando ele diz que glorifica, quem elogia ele, quem honra ele, quem prestigia ele, é o Pai dele, da qual aqueles homens estavam dizendo que era o Deus deles. E aí ele começa a dizer que eles não o conhecem. E isso é interessante porque ele diz anteriormente assim que as pessoas que conhecem a Deus através dele, elas estão conhecendo a verdadeira verdade. E por conhecerem a verdadeira verdade, elas passam a ser libertas. E é por isso que ele diz aquele versículo tão famoso e conhecido por nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quem conhece Jesus torna-se liberto. E é por isso que estamos hoje aqui, porque nós já somos libertos, nós já somos salvos. Entenda bem, nós não seremos, nós somos. Glória ao nome do Senhor. Alguns, e quando eu digo assim alguns, eu me refiro aos incrédulos, eles acham um tremendo exagero os crentes afirmarem que são salvos. Eles acham algo muito estranho. Eles dizem que nós somos muito arrogantes porque nós afirmamos que nós somos salvos. Ora, nós afirmamos que somos salvos porque o Senhor da salvação garante isso para nós. Glória ao nome do Senhor. E nós não seremos, nós somos salvos, porque nós passamos pela obra redentora ao confessar o nome do unigênito de Deus. E nós recebemos a redenção em nós e cremos no Senhor da redenção. E em breve receberemos a obra final, que é a obra da glorificação. Aleluia. Onde esse corpo frágil, esse corpo debilitado, esse corpo material, esse corpo humano, ele será transformado em um corpo semelhante àquele que o Senhor recebeu quando ressuscitou. Glória ao nome do Senhor para sempre. Então,
Só por essas simples coisas já vale muito a pena continuar crente, né? Glória ao nome do Senhor. E como eu costumo dizer, o problema não é ser um salvo, porque salvação Jesus garante, salvação Jesus assegura. O problema mesmo é manter-se no salvo. Ele é bem específico aqui que ele conhece aquele que guarda a sua palavra. E aquele que guarda a sua palavra é aquele que conhece a Deus. Ele diz assim: eu conheço Deus. Vocês dizem que conhecem Deus, mas vocês não conhecem Deus. Aí Jesus completa: mas eu conheço Deus. E eu conheço Deus porque eu guardo a palavra dele. E a prova de que nós conhecemos Deus, vivemos com Deus, pensamos em Deus, agimos em prol da glória de Deus, é quando nós guardamos a palavra de Deus. E esse guardar é interessante, que não é um guardar de esconder, um guardar de ficar ali como algo que você ganha, como algo que você passa a adquirir. Você tem aquele cuidado de deixar ele guardadinho para não quebrar, para não danificar. É um guardar de observar, é o guardar do fazer, é o guardar do praticar, é o guardar do ser. Então, como eu disse, o problema não é ser salvo, porque ele dá a salvação. O problema é fazer a manutenção dessa salvação. E a manutenção dessa salvação está quando você guarda essa palavra, quando você observa essa palavra, quando você faz aquilo que é instruído por esta palavra. Bendito é o nome do Senhor. E aí os pregadores irresponsáveis que gostam de receitas secretas, eles sobem em nossos púlpitos e eles vêm com as fórmulas, dizendo que você tem que fazer 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas, ou como os pentecostais bem gostam, 7 coisas. E na verdade não tem nada disso. É um conjunto de procedimentos. Veja esse símbolo aqui, ó. Um conjunto, um ciclo, né? São várias coisas que você tem que fazer para se manter um crente e um crente salvo. Glória ao nome do Senhor. E o interessante desse texto aqui é que Jesus está recobrando algumas coisas do passado. E quando ele recobra acerca de Abraão, por conta do debate ali, ele também está falando sobre a aliança, porque Deus é um Deus de aliança. Lembra de quando o Senhor apareceu ali para Moisés, naquele texto bem conhecido de todos nós, ali na sarça, né? Ou no pinheiro, ou naquele simples arbusto ali, aquele arbusto queimava, porque o anjo havia descido ali e a voz de Deus, representada do anjo, falava com Moisés. E aí Moisés se espanta. Primeiro ele estranha, mas depois ele espanta. E aí Deus chama ele, e a primeira coisa que Deus diz para ele é lembrá-lo acerca da aliança dele. Quando ele diz assim mesmo: eu sou o Deus dos teus pais. Ou seja, eu sou o Deus que fez aliança com os teus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. E aí, quando ele cita esses nomes, ele está lembrando que com todos esses personagens, Deus fez uma aliança de bênção, uma aliança de nova terra, uma aliança de novas coisas. Glórias ao Senhor. E aí ele começa a recobrar para Moisés a aliança dele. E eu acho tão interessante que é uma palavra tão pequena, só que quando ela se refere a Deus, ela tem um significado bem maior. Aliança todo mundo faz. Existe aliança familiar, aliança política, aliança econômica. Existem diversos tipos de aliança, mas a aliança de Deus é uma aliança diferente. É uma espécie de juramento que Deus faz. E veja bem, a aliança de Deus é um reflexo da fidelidade dele, e não uma fidelidade a nós, mas a ele mesmo. Sabe por que as coisas acontecem? As promessas são cumpridas,
as vitórias são entregues, não é porque Deus é fiel a nós, como diz o louvor. Elas acontecem porque Deus é fiel a Ele mesmo, a Ele que não pode ser mudado, ao seu pensamento que não pode ser alterado, à sua palavra que não pode ser revogada, aos seus projetos que não podem ser aniquilados. Deus é fiel a Ele mesmo. Glória ao nome do Senhor. E ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar. Glória ao nome do Senhor. E aí ele lembra Moisés da aliança que ele fez com esses caras, com esses personagens, com esses camaradas aí, com os antepassados deles. E ele diz para ele algo mais: eu ouvi o clamor do meu povo. E ele continua: eu vejo a situação do meu povo. E eu conheço a situação do meu povo. Interessante que Deus fala ver, ouvir e conhecer. Ver, ouvir e conhecer. A gente pensa que Deus não está a par das nossas situações. Pelo contrário, Ele vê, Ele ouve e Ele conhece. E estando a par, Ele mostra uma ação em nosso favor. Aí ele continua no diálogo com Moisés, diz: olha, eu vou descer. E quando eu descer, eu vou descer para livrar. Interessante, né? E ele diz: e eu vou fazer. E se Moisés fica preocupado, ele diz: eu estarei contigo. Simples assim. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que desce, o Deus que livra, o Deus que faz, o Deus que está conosco. Glória ao nome do Senhor. E interessante que agora Jesus vai dizer assim: olha, eu sou antes de Abraão. E aqueles homens discutindo com Jesus por conhecerem supostamente Abraão, por considerarem-se descendentes de Abraão, aí Jesus disse: olha, vocês não são de Abraão, não. Pelo contrário, vocês são filhos do diabo. O diabo está em vocês. Eu conheço Abraão. Eu sei quem é Abraão. E Abraão nunca me trataria como vocês estão tratando. Glória ao Senhor. E aí ele vai dizer assim: olha, quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou. Ele se alegrou muito por ter visto o meu dia. E aí quando você lê os relatos do Gênesis, porque a história de Abraão, ainda sendo Abraão, ela começa ali no capítulo 12 de Gênesis. Você tenta encontrar esse dia do Senhor que o Abraão viu. E aí tem algumas sugestões para nós aqui, começando no capítulo 13, 14, quando Abraão vai, porque mexeram com um parente dele, e tem gente que é assim, quando mexe com a família, ela fica brava. Ela tira a força do sei aonde. E Abraão, com umas 318 cristãos, ali iam enfrentar 4 reis e o exército deles, e vão trazer o meu sobrinho de volta. E ele vai, e de uma forma inexplicável, ele vence esses 4 reis e traz o seu sobrinho de volta. E aí ele se encontra com uma figura até então enigmática, o rei de uma cidade que se chama Salém. E Salém é um dos primeiros nomes de Jerusalém. Salém significa paz. E o rei dessa cidade, ele também é sacerdote. E o nome dele é Melquisedeque. E interessante que o nome dele significa rei de justiça. E como ele é rei de Salém, então ele é rei de paz. Glória ao Senhor. E aí esse Melquisedeque, que é rei e sacerdote, ele era servo do Deus El Elyon, ou seja, do Deus Altíssimo. E ele abençoa Abraão. E diz que o Deus que criou os céus e a terra, que também é o Deus Altíssimo, estará com Abraão. Glória ao nome do Senhor. Então esse pode ser talvez considerado um dos momentos onde Abraão viu o dia do Senhor. Outro momento é quando Abraão recebe a visita de 3 anjos e ele conversa com Deus, representado na pessoa desses anjos.
E Deus diz para ele que ele vai ter um filho, que a mulher dele vai ter um filho mesmo na velhice, e depois de um tempo, aquele pessoal, aqueles 3 anos vão voltar ali, e ele já estará com a criança. E Abraão creu na promessa do Senhor. E aí, depois de ter um filho, Deus chama Abraão de novo e diz assim mesmo: vai a Moriá, vai até o monte, e chegando ali, sacrifica o teu filho para mim. O texto bíblico diz assim mesmo: sacrifica o teu único filho. Mas Abraão não teve só Isaac. Antes de Isaac tinha Ismael. Então talvez pode ter sido um erro de tradução ou uma tradução tendenciosa. O correto aqui seria: vai lá, sacrifica o teu filho mais amado. Vai lá e sacrifica o teu filho mais amado. E Abraão vai lá para o monte. 1900 anos antes de Jesus. E quando ele estava ao caminho, o menino pergunta acerca do sacrifício, e ele diz: olha, Deus vai prover. Deus vai fazer aparecer, Deus proverá, e proverá para ele mesmo, porque o sacrifício é para ele mesmo. Glória ao Senhor. E ao cumprir a missão, o anjo brada do céu e Deus diz para ele: olha, não estenda a mão. Não estenda a mão, porque agora eu sei do teu amor. E agora, por eu saber o teu amor, venha cá, que eu vou te mostrar. E ele vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão da bênção dele, da bênção da posteridade dele e daquele que virá após ele, a qual o rei Davi disse que está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E aí esse momento provavelmente pode ser o dia em que ele viu o dia do Senhor, o chamado tempo do Senhor. E ele se alegrou, porque Deus deu uma previsão para ele, não só do que aconteceria com ele, mas do que aconteceria com a sua descendência. E interessante que 2000 anos depois, no mesmo monte, um homem da descendência de Abraão está sendo crucificado, está sendo sacrificado pela redenção, pela salvação, pela justificação, pela santificação da minha vida e da sua vida. Glória ao nome do Senhor para sempre. E ainda no terreno deste mesmo monte, ele é enterrado em um jardim. E neste mesmo local, nesta mesma localidade, ele ressuscita. Glória ao nome do Senhor. E nesta mesma localidade também, ele sobe aos céus. E nesta mesma localidade, anjos que um dia apareceram para Abraão, aparecem novamente para os homens que estavam ali e dizem assim: este que vocês viram subir, ele vai voltar. Glória ao nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Antes de Abraão, ele já existia. Antes de Jacó, ele já existia. Antes de Isaac, ele já existia. Antes de tudo, antes mesmo da própria criação, ele já existia. E interessante que antes mesmo do homem ser criado, ele já tinha um plano para salvar o homem. Glória ao nome do Senhor. E aí lembra daquele versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você vai encontrar os três tempos da salvação nesse texto. Tempo passado, Deus amou. Ou seja, antes da criação do mundo, Deus já amava o ser humano. E Romanos 5,8 é a prova disso. Deus amou. Amou o quê? O mundo. O mundo, pessoa. Não o mundo terra, o mundo universo, mas o mundo, pessoa. Antes de existir as pessoas, ele já amava as pessoas. Antes de existir o primeiro homem, o primeiro casal, ele já tinha um plano de redenção para a vida das pessoas. E 2000 anos depois
depois de Moisés, depois de Abraão, depois de Isaac, depois de Jacó, depois de José, depois dos profetas, depois dos juízes, aparece o homem que foi profetizado desde o jardim, onde haveria de uma semente que esmagaria uma cabeça de uma serpente, e esse traria redenção para a raça humana. E quando nós estamos rodeando essa mesa e comendo o pão, produto do trigo, e o vinho, produto da uva, nós estamos nos lembrando daquele que veio, daquele que morreu, daquele que ressuscitou, daquele que subiu aos céus e daquele que vai voltar mais uma vez. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor para sempre. E o que nos garante estarmos prontos para o seu retorno é a manutenção da nossa crença. É a manutenção da nossa crença. Glória ao nome do Senhor. Devemos constantemente fazer essa manutenção. O pão e o suco não são elementos místicos, mágicos, sobrenaturais. A crença é. Porque a crença é firmado naquele que alimenta a crença, que é o Senhor da crença. Glória ao nome do Senhor. Às vezes o momento da ceia, ele é entendido de forma errônea. Quer ver um exemplo disso? Talvez, na maioria das casas, ninguém brigou. Fez um silêncio. Os meninos viraram o bicho, ninguém brigou com isso. Não pegaram um cascudo hoje. Por quê? Porque hoje é ceia. Essa que é a compreensão dos crentes. Que é um dia sagrado. É um dia de reconciliação. É um dia de perdão. É um dia de santificação. Tem gente que até jejuou hoje. Não é assim? E é entendido como um dia tão santificado que em alguns lares impera o silêncio. Todo mundo fica em silêncio. Ninguém pode se irritar. A pessoa está dizendo, não vou me aborrecer hoje. Não tem problema. Aborrecendo ou não aborrecendo, é só mais um dia. É só pão. É só suco. Nada se transforma no momento do ritual. No momento do cerimonial. Nada se transforma. Porque se for haver uma transformação, então nós somos adeptos da doutrina da consubstanciação. É quando o corpo, no caso o pão e o vinho, vira verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. E se virar corpo e sangue de Cristo, tem uma coisa ruim aí, porque todos nós somos canibais. A gente vai comer o corpo dele. Não é assim? E Jesus nunca ensinou o canibalismo. Foi assim. Se for transubstanciação, então, vira corpo e sangue de Jesus só enquanto a gente está aqui, depois volta a ser pão e vinho. Será isso? Jesus disse assim mesmo, olha, como um pão, ele representa o meu corpo, que vai ser batido por vocês. Bebam o vinho, representa o meu sangue, que vai ser derramado para vocês. Mas lembrem-se de uma coisa, tudo isso aqui eu quero que vocês façam em memória. Então só é uma memória, meus irmãos. É uma memória a qual no dia da ceia a gente reforça. A gente poderia ceiar todo dia se a gente quisesse. Todo dia, não ia ter problema. Tem gente que, por exemplo, se segunda-feira teve uma ceia, a pessoa tem ceia, porque domingo, hoje, ela já vai ter outra ceia. Se ceia hoje e amanhã tiver outra ceia, ela vai dizer, será que eu posso tirar ceia?
Então é memória, meus irmãos. Nada aqui se transforma, nada aqui muda. E após o término da ceia, continua sendo pão e continua sendo suco da uva. O que muda mesmo são as nossas vidas, não apenas hoje, mas todos os dias. Porque esse conhecer a Deus guardando a sua palavra é a nossa manutenção diária como crentes verdadeiramente salvos em Cristo. E essa manutenção eu farei amanhã, depois de amanhã, ou seja, até a consumação de tudo, até quando ele voltar. Eu estou santificado, não por conta do pão e do vinho, mas por conta do Senhor que santifica o homem. Glória ao nome do Senhor. Eu sou um santo, não por conta deste dia, mas por conta do Senhor que me torna um santo. Glória ao nome do Senhor. Não há pecado em mim, porque eu não estou separado de Deus e nasci de novo. E a Bíblia diz que aquele que nasce de novo, ele não peca, e o diabo não o toca. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E eu comerei o pão e beberei o vinho, me lembrando-me, melhor dizendo, da morte, mas também da ressurreição dele e da vida dele que é viva dentro de mim através do Espírito que o mundo não conhece, mas eu conheço, porque agora eu estou. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso entendimento. Essa é a forma que a gente entende. Bendito é o nome do Senhor. Participe, estando bem com Deus hoje, amanhã e depois. Bendito é o nome do Senhor. Fique bem com Deus todos os dias, todos os momentos. E veja uma coisa: aprenda. Pecado é quando você está mal com Deus. E eu acredito, em nome de Jesus, que não tem nenhum pecador, e nem deve ter. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim mesmo, que aquele que nasce de novo, ele não peca. E eu me torno crente, e Jesus me salva para fazer isso, tirar pecado do homem. Como é que eu continuo crente e continuo pecador? Não existe isso. O pecador é aquele que pratica o quê, irmãos? Pratica o quê? Vocês praticam pecado? Então por que está pecador? Não tem lógica, né? Não tem lógica isso. E alguns dizem assim, nós somos todos pecadores. Né? Não, você é só você, eu não sou. Eu fico logo aborrecido. Agora, veja bem. Se Jesus já tinha pecado, se nós já confessamos o nome dele e agora estamos nele, é porque nós somos novos criaturas. E se somos novas criaturas, significa que houve um novo nascimento. Houve ou não houve? Sim ou não? Sim. Então pronto. Nascemos novamente. E nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então a Bíblia diz assim mesmo, que aquele que nasce de novo, aquele que é nascido de Deus, ele não peca. E aí também não tem nem como o diabo ficar toda hora cutucando assim, porque a Bíblia diz que o diabo não o toca. Agora, veja bem. Falhar, vamos continuar falhando. Errar, vamos continuar errando. Se estranhar, e bem que a gente se estranha, vamos continuar se estranhando. Mas o importante é nos observarmos, guardarmos a palavra de Deus e nos submetermos a ela para que ela venha restaurar, ou melhor dizendo, lavar constantemente as nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Se você brigou com o marido,
brigou com a esposa, não peça perdão para a igreja, não. Peça perdão para ele. Se você se estranhou com algum irmão daqui, não venha aqui na frente, não. Vá com ele, vá com ela. Peça perdão. Porque às vezes a pessoa usa como um subterfúgio de vir aqui na frente. É mais fácil vir aqui na frente, pedir perdão para toda a igreja, é bem mais fácil. Eu estou dizendo para vocês, é bem mais fácil. Difícil mesmo é você chegar com a pessoa ofendida. Então veja bem, pecado é quando eu ofendo a Deus. Se eu ofendi a Deus, eu tenho que me resolver com quem? Com Deus. Uma falha é quando você comete com o outro. Se tu falhou com o teu esposo, tu tem que resolver com quem? Com Deus? Com a igreja? Com o teu esposo. Aí a pessoa diz assim, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou com a mãe, brigou com o pai, sabe para onde ela vai? Vai falar com Deus. Ou seja, me perdoa. Não, vai sair com a pessoa. Tá? Então, antes de nós participarmos dessa mudança, porque aí você pode continuar até desse jeito e comer o pão. Não tem problema, você vai estar bebendo pão e bebendo suco. Suco na uva. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar fazendo isso, mas não vai ser em memória daquele que vive eternamente. Vai ser em vergonha e indignação própria. Então, antes de comer, não porque isso é sagrado, mas porque a memória, aquele que fez o sacrifício, é sagrado. Não é o ritual que é sagrado, é a memória que é sagrada. Não é o pão e o suco que são sagrados, mas é o Senhor que morreu na cruz que é o sagrado. E não é porque o pão e o suco estão aqui que o Senhor sagrado está aqui. Não, é porque nós estamos aqui. E quando formos embora daqui, o Senhor, Ele irá embora também. Sabe por quê? Porque Ele vive em nós e não em templos feitos por mãos humanas. Glória ao nome do Senhor para sempre. Então, se há alguém que pegou, volta para Jesus. Confessa o teu pecado. Se há alguém que falhou com o outro, pede perdão para o outro. Se tem alguém que envergonhou a igreja, então pede perdão para a igreja. Mas se tem alguém que bateu no filho hoje e não vai cear, pelo amor de Deus, eu dei 2 lapadas nos meus olhos e vou comer esse pão e beber esse suco. Glória ao nome do Senhor. Mas sabe por que eu vou fazer isso? Porque a minha vida foi examinada. E nesse exame eu percebi que ainda estou bem com Deus. Glória ao nome do Senhor para sempre. E pretendo continuar bem com Deus. Então, às vezes, as pessoas, e quando eu digo essas pessoas, eu estou me referindo aos crentes, eles colocam muito sobrenatural no que não é para ser sobrenatural. Eles acabam tornando o sacrifício de Jesus e a memória desse sacrifício em um ato místico. E nós não somos místicos, não. Nós não somos feiticeiros. Nós somos crentes salvos em Jesus. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nós somos povo eleito, nação santa, sacerdócio real, aqueles a qual foi concedido o direito de serem chamados filhos de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E aí Jesus diz: olha, vocês não conhecem o Pai, não. Eu conheço o Pai. E eu faço o que é do Pai. E eu guardo a palavra do Pai. Eu sou maior do que Abraão, do que Moisés e de qualquer um dos profetas. Antes que tudo existisse, eu sou e vou continuar sendo. Glória ao nome do Senhor para sempre. E é interessante que quando eles perguntam a si mesmo quem ele é, lá no versículo 12, nesse mesmo capítulo, diz a si mesmo: eu sou só a luz do mundo. Eu sou só a luz do mundo. Se tem trevas, eu apareço lá e elas saem. Pronto. Eu sou só isso, tá bom para vocês?
E eu ainda digo mais, que quem vem junto comigo não vai andar em trevas. Glória ao Senhor. Pelo contrário, vai ter luz da vida. Luz da vida. Luz para a vida. Glória ao nome do Senhor para sempre. E possamos participar de forma digna desse ritual. Que nós possamos estar crentes para participar desse memorial. E que após ele possamos continuar estando crentes para o Senhor. E que a gente possa fazer isso constantemente, essa manutenção, através da oração, através da leitura da Bíblia, através da vigilância, através do teu comportamento diário, através da comunhão, através da dedicação, através do esforço, através dessa manutenção. Glória ao nome do Senhor. Quando você faz isso, você se torna verdadeiramente um crente em Cristo Jesus. E aí nunca mais você sai. Nunca mais você sai. Quando alguém sai, geralmente ela atribui a saída a alguma coisa. E aí vai dizer, por que me olharam feio? Né? Por que ninguém falou comigo? Por que não foram na minha casa? A pessoa vai dizer assim. Outro ainda diz assim, saiu porque entrou na universidade, entrou na empresa. Empresa não desvia ninguém, universidade não desvia ninguém. O que desvia são as próprias pessoas, são as crenças fracas delas, tá? Porque quando você tem uma crença forte, uma crença verdadeira, não importa onde você está, você continua crente. Porque se eu for atribuir o sair da presença de Deus aos lugares, aquele que um dia bebeu, se ele passar de novo na frente do baile, volta para lá para beber. Aquele que um dia bateu batuque, se ele passar de novo na frente do terreiro, ele volta para lá bater tambor que recebeu do diabo. Então não é o lugar, somos nós. Não é o diabo, somos nós. Ele já está derrotado, ele não tem poder, porque Cristo é por nós. Glória ao Senhor. Então a responsabilidade é de quem? É nossa. Quem nos mantém em Cristo somos nós mesmos. Glória ao nome do Senhor. Os conflitos internos somos nós que criamos. Bendito é o nome do Senhor. Então precisamos nos submeter e fazer a manutenção. E não achar que porque temos 30, 40 ou 50 anos na crença evangélica, que já estamos livres de qualquer coisa. Não, é diariamente, é constantemente, passo a passo, paulatinamente, mantendo-se crente. Glória ao nome do Senhor. E para finalizar, eu gostaria de cantar esse hino aqui da nossa harpa cristã. E enquanto eu canto esse hino, os nossos obreiros, os nossos ministros podem estar se preparando para nós estarmos servindo a ceia. Amém? Amém. Então vamos cantar, já que eles já estão prontos, vocês podem estar se posicionando aí. E nós vamos cantar junto esse hino da nossa harpa, que é o hino 88. E esse hino ele pede para que Jesus venha se revelar para nós. Glória ao Senhor. Lembra? Ele se revelou para Abraão. Ele se revelou para Isaac. Ele se revelou para Jacó. Ele se revelou para Moisés. Ele se revelou para os seus e hoje ele continua se revelando para nós. Jesus, meu Rei, Mestre, do amor, revela a mim, até eu ver da
Iremos nesse momento, como eu havia dito, participar do memorial. Eu creio que pessoas podem ser curadas porque estaremos recobrando a memória de Cristo. Eu creio que as enfermidades podem ser repreendidas porque nós estaremos invocando a lembrança de Cristo, estaremos nos lembrando dele. E se a nossa mente está pensando nele, então ele está aqui conosco. Glória ao nome do Senhor. E que façamos isso de forma digna, de forma agradável, de forma salutar. E como eu disse, se alguém falhou com a outra pessoa, peça perdão para ela. Se alguém fez algo contra a igreja toda, aí você pede perdão para a igreja. E se você pecou, venha depressa reconciliar-se para você continuar destinado ao reino dos céus. Glória ao nome do Senhor. O texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 em diante, vai falar desse memorial, onde diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, aqui está o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer o pão, pegou também o cálice do vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, nós estaremos anunciando não só a morte do Senhor, mas também a sua volta, até o dia que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E repetido o versículo 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, nós anunciamos não só a morte, mas também o retorno do nosso Senhor, quando nos encontraremos com Ele em um novo corpo, em uma nova existência, em algo transcendental, semelhante ao que Ele recebeu
quando ressuscitou. Amado Deus e amado Senhor, nós acreditamos no Senhor porque o Senhor é real. E neste momento, em memória ao Senhor, em memória ao seu sacrifício, em memória à sua ressurreição e em memória à promessa que o Senhor entregou de que um dia voltará, nós apresentamos este pão, produto do trabalho do padeiro, e este vinho, este cálice, Senhor, produto da uva, Senhor, onde nós faremos lembrança de Ti ao comê-lo e ao bebê-lo, Senhor. E para isso pedimos ao Senhor que consagre as nossas vidas para recebê-lo, Senhor, e nos torne santos cada dia mais, justos cada dia mais, e que possamos, através dessa lembrança contínua, permanecermos crentes e crentes salvos em Ti, Senhor. Ó meu Pai amado, assim nós oramos ao Senhor e assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
de ti. Aleluia, Deus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Olha, Senhor. Todos receberam pão? Ficou faltando alguém receber o pão? Nosso irmão ali recebeu pão. Os obreiros aqui. Amém. Quem pode louvar mais um hino aqui para nós? 39. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue que por nós sangue ele verteu. Esse sangue lavado como pastidão alvação, os pecadores negros que perante o Senhor já estão. Almas que alegre, almas que alegre. Jesus
podem ficar à vontade. Glória a Deus. Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E a igreja que vai morar no céu diz amém. Amém. Se você diz amém, Pois é, meus irmãos, o culto foi uma maravilha, a palavra de Deus foi pregada, o louvor foi louvado. Continua acompanhando, curte esse vídeo, se inscreva, deixa seu like, fica com Deus. Até o próximo vídeo, meu irmão. Tchau. Fica com Deus. Um abraço.